Eu abrirei a palavra de Deus, a Bíblia, nesta noite, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo de número 13, o versículo de número 5. Abra comigo no Novo Testamento, 2 Coríntios 13, e este versículo de número 5, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estás reprovados. Meu título desta mensagem nesta noite, aqui centrada neste versículo, é a necessidade, ou sobre a necessidade de um check-up espiritual. Queridos amigos, com duas palavras imperativas: examinai-vos, provai-vos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus na palavra de Deus, instrui todo leitor da Bíblia, a palavra de Deus, a uma tarefa crucial, que é a tarefa do autoexame espiritual, da autochecagem espiritual. Está tudo aqui: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinar-se se eu estou na fé, aqui neste versículo, não significa examinar a mente para saber se realmente eu creio na fé cristã, se eu creio em Deus, na existência dele, ou nessas coisas descritas na Bíblia, se eu acredito nas doutrinas da fé ou do cristianismo. Não é uma referência à fé objetiva, à crença em doutrinas, mas é uma referência aqui à salvação, à verdadeira salvação. A fé verdadeira é uma referência a um autoexame, é uma indicação de autoexame. Examinai-vos, diz o apóstolo, se permaneceis na fé, se Jesus Cristo está em mim, se Ele habita em mim, se eu já nasci de novo. Esta é a ideia por trás destas palavras, deste versículo. Um ato de autoexame para saber se o Senhor Jesus Cristo habita em minha alma, se eu já fui salvo, se eu já nasci de novo, experimentei conversões. O Espírito de Deus põe nesta noite uma pergunta diante de cada querido amigo aqui nesta noite. E cada pessoa que ouve a palavra de Deus deve dar uma resposta a esta pergunta: eu já fui salvo? Eu já nasci de novo? Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que eu tenho a vida eterna? Eu já experimentei esta obra do alto de Deus em minha alma, que é a conversão? É isso que está aqui: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos, diz a palavra de Deus, se permaneceis na fé. Bem, não é se eu creio em Jesus Cristo com a minha mente, não é este o exame, mas se Ele está em minha vida. Não é se eu creio que houve um ser humano histórico chamado Jesus Cristo, ou se eu creio na existência de Deus, mas se Deus habita em minha alma pela fé, através do Espírito Santo, se eu sou salvo, se eu já experimentei conversão. Conversão, queridos amigos, é absolutamente necessário. E se a sua mente está vagando nesta noite, e seu pensamento está no peru de Natal, eu gostaria que você fosse muito sério neste momento em ouvir estas palavras, porque aqui está a palavra de Deus, e atentasse com muita clareza. Uma questão é colocada diante de você e mim nesta noite, e uma pergunta é levantada, e você deve responder a esta pergunta em tua alma: você já nasceu de novo? Você já experimentou conversão? Não faça essa pergunta teoricamente, faça ela em seu coração. Não é se eu creio na existência de Jesus, nas proposições da Bíblia, em Deus, mas se eu já experimentei conversão. E conversão é absolutamente necessária, porque ninguém nasce convertido, e ela deve acontecer num determinado momento da vida de uma pessoa. O que é conversão? Conversão é uma obra de Deus. A Bíblia descreve conversão como uma obra de Deus na vida de uma pessoa. Mas é claro, conversão envolve a minha resposta à mensagem do Evangelho. Conversão envolve eu entender estas verdades e responder a estas verdades. É uma obra de Deus em minha alma, que me reconcilia com o meu Criador, de quem eu estava distante. É uma obra que transfere uma pessoa de fora para dentro de um relacionamento com Deus, do céu, vida eterna.
Isso é conversão, meus queridos amigos. Conversão é uma obra interna, profunda, dentro do ser humano, porque ela acontece na alma. Deixe-me ler para você um texto que está lá no Evangelho de Mateus. Você não precisa abrir, eu leio. Mas se quiser abrir, está no capítulo 7, no versículo de número 20 ao versículo de número 23. Marcos 7, 20 a 23. Diz o Senhor Jesus Cristo, observe bem essas palavras. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Tudo que está errado comigo e com você nesta noite, diz a Bíblia, vem de nós mesmos como fonte originária. Não é algo que vem de fora, não é algo que foi feito comigo, mas vem de dentro de mim mesmo, diz a palavra de Deus. É por isso que conversão é de absoluta necessidade, porque, meus queridos amigos, no profundo de nosso ser, isto é, no nosso coração, nós somos pessoas corrompidas. E esta corrupção que está dentro de nós traz para fora todas essas atitudes, palavras e pensamentos, diz a palavra de Deus. Por isso que a conversão é uma obra de Deus, e uma obra profunda, uma obra interna. Primeiro porque nós não podemos entrar dentro de nós e mudar estas coisas. Tudo está lá dentro. E somente Deus pode acessar o recôndito de nossas almas e lidar com você e comigo nesta noite. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos muito longe de Deus. E muitas pessoas parecem não pensar com seriedade sobre isso. Amigos, nós estamos presos aos nossos pecados. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Simplesmente nós não conseguimos acessar o nosso ser interior e nos mudar e nos alterar. É por isso que religião, mantras, participação em questões religiosas não pode alterar o que está dentro de nós. Conversão é uma obra de Deus na alma humana. E amigos, conversão, eu estou tentando definir o que é conversão aqui na Bíblia. Conversão não é uma crença vaga na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na Bíblia, no céu. Conversão não é uma crença, conversão é uma experiência. É algo que acontece comigo, é algo que acontece com você, é algo que deve acontecer com uma pessoa. Conversão, sobretudo, de acordo com esse versículo, é Cristo Jesus habitando em uma pessoa pelo seu Espírito. Ouça novamente, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Conversão é Cristo habitando na alma. Deixe-me tentar corrigir um grande, um imenso erro que paira no mundo evangélico e que leva muitas pessoas a tropeçar. Há um movimento evangélico que se espalha em toda parte, que diz e afirma, e ensina e promove que é possível para uma pessoa ser salva e não ter o Espírito Santo de Deus, e que você é salvo e de alguma maneira depois você recebe o Espírito de Deus. Eu posso lhe dizer que esta é a maior falácia possível na face da terra e o engano que impede muitas pessoas de virem a Cristo. Elas dizem, você é salvo e transformado, agora você precisa buscar receber o Espírito Santo, mas isso não está na palavra de Deus. Deixe-me ler apenas um versículo para você e você perceberá. Está em Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Vós, porém, diz o apóstolo Paulo, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus queridos amigos, é o Espírito de Deus quem converte uma pessoa. Jesus Cristo é o Salvador e é Ele quem salva, e Ele salva pelaquela obra que Ele realizou na cruz do Calvário, por sua vida perfeita, mas aqueles méritos que Ele adquiriu, o Espírito usa para converter uma pessoa. É o Espírito quem convence o indivíduo do seu pecado, da justiça de Deus em ter trazido a este mundo um Salvador e do juízo vindouro. É o Espírito Santo quem converte. Como poderia alguém dizer que uma pessoa pode ser salva sem aquele que salva, sem o Espírito de Deus que converte? E o próprio Espírito de Deus é este selo de que nós já nascemos de novo, de maneira tal que o apóstolo de Deus, Paulo, pode dizer que se uma pessoa não possui o Espírito,
ele não é salvo, ele não possui a Deus. E está nessas palavras. E se você comparar essas palavras do mesmo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 9, com essas palavras de nosso texto nesta noite, capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo de número 5, ouça novamente: provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. É Jesus Cristo que está em nós, ou é o Espírito que está em nós, conforme Romanos? É o mesmo, porque ele habita em nós pelo seu Espírito, na conversão. E ele implanta dentro de nós, na conversão, a mente de Cristo. E aqui está, meus queridos amigos, conversão é Cristo habitando em uma pessoa. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, ou não sabeis se Cristo habita em vós. Que pergunta tremenda! É um teste, não é? Examinai, prove, ponha debaixo do microscópio, teste, procure saber, ou eu passo neste teste, ou eu falho neste teste, ou ele está em mim, ou ele não está. Você abre o resultado do exame clínico e você descobre se há ou se não há aquela bactéria ali. Você descobre, é algo matemático, é algo clínico, ou Cristo está em mim, ou ele não está em mim. Ou eu nasci de novo, ou eu não nasci de novo, o que não é conversão. Deixa-me tentar ver o avesso disso. Porque quando nós sabemos o que algo não é, se torna muito mais claro saber o que é, não é verdade? O que não é conversão? Queridos, conversão não é apropriação, assimilação. Assimilar um estilo de vida evangélico, isso não é conversão. Apropriar-me de certas ideias, ideologias cristãs. Porque a minha namorada é um crente, eu não sou de outra religião, então eu vou me juntar ao cristianismo, porque meu namorado é um crente, ou porque os pais do meu esposo frequentam a igreja, são evangélicos, então eu vou me apropriando, vou me assimilar. São coisas boas, são pessoas bacanas. Eu prefiro esse estilo de vida deles. Conversão não é assimilação, não é apropriação, isso não é conversão. E conversão também não é frequência a uma igreja, associar-se com cristãos. É um privilégio frequentar uma igreja onde a Bíblia é ensinada, mas isso não é conversão autêntica. Isso não é ter nascido de novo. Assimilar o cristianismo, compreendê-lo, estar no meio de crentes, não é conversão. Uma conversão não autêntica, uma experiência de conversão não genuína, não autêntica, é caracterizada por muitas coisas. Ela é caracterizada, primeiro, por uma falta de compreensão do que é o Evangelho. Será que esse é o seu caso nesta noite? O Evangelho, porque eu não nasci de novo, imagino que nasci, o Evangelho está ali para o meu bem-estar. O Evangelho está aqui para me dizer como ser próspero, feliz neste mundo, nesta vida. Como é que eu posso viver os meus pecados e ainda assim Deus me abençoar e me blindar de problemas e de dificuldades? O Evangelho está aqui para encher minha bola, massagear o meu ego. Uma conversão não genuína é caracterizada por uma falsa compreensão do que seja o Evangelho. E uma conversão não genuína é caracterizada também por uma falsa experiência de conversão. Amigos, conversão não é apenas um ponto, um momento, um evento pontual na minha história. Conversão é também caracterizado hoje por verdadeiro arrependimento, fé diante do Senhor Jesus Cristo. É algo contínuo. Conversão não autêntica passa por uma falsa experiência de conversão, uma conversão psicológica. Alguns anos atrás, um conhecido veio conversar e esse rapaz, ele estava tentando evangelizar um amigo na universidade. Esse rapaz era crente, o amigo não, mas o amigo era muito resistente. Ele fazia de tudo para tentar levar o amigo à igreja e evangelizá-lo. Ele recusava de todo modo. Então veio uma ideia inteligente, segundo ele: vai ter um acampamento na igreja. E é um acampamento de jovens, e acampamento de jovens é bom demais, porque tem música, tem festa, tem todo tipo de coisa boa, as meninas, os rapazes se conhecem, e ele vai gostar, então eu vou chamar ele, vai ser uma isca boa. E assim ele foi, e ele levou seu amigo, o amigo aceitou o convite, e ele me disse: naquele dia, a mensagem foi pregada, e a música foi tocada, e o apelo foi feito, e meu amigo foi salvo. Ele me disse. E eu perguntei: como você pode ter certeza que a regeneração espiritual aconteceu? Ele me disse: porque ele foi à frente depois da mensagem e aceitou Jesus. Ele levantou a mão, foi na frente,
E um mês depois o pastor insistiu muito e ele foi batizado. Eu perguntei a ele se tinha passado já 6 meses e o que mudou na vida dele. Ele respondeu: ele continua do mesmo jeito, ele ainda tem muitos vícios, mas pelo menos ele já foi salvo. Conversão não autêntica passa por uma experiência não autêntica de conversão. A experiência deste rapaz, amigo do meu conhecido, acontece aos montes em muitas igrejas todos os domingos. Uma resposta emocional já previamente preparada para acontecer, debaixo de muita música, voz no microfone, trabalhando de uma maneira engenhosa pela música e as emoções, na emoção de uma pessoa, para que ela responda fisicamente, com um ato físico de levantar a mão ou vir à frente, a uma mensagem. E as pessoas vão à frente, mas nunca foram a Cristo. Uma conversão não autêntica é uma experiência não autêntica de conversão. Conversão, amigos, é uma mudança de vida, não apenas uma decisão, que é seguida por assimilação e adaptação do cristianismo. Conversão não autêntica resulta ou é causada por uma experiência não autêntica de conversão. E milhares de pessoas nesta noite serão iludidas, e têm sido, todos os domingos, por falsos métodos, chamados de métodos de conversão. Repetir uma oração ao final deste folheto: vem aqui à frente quem quer ser convertido e eu orarei por você. Isso traz um fruto falso de conversão. Pastor, será que o senhor não está inventando essas coisas? Será que isso é errado que está sendo feito? Será que isso não está na Bíblia? Bem, abra comigo em Atos, capítulo de número 2. Ali está, naquele dia de Pentecoste, o Espírito de Deus descendo sobre aqueles apóstolos e o Senhor capacitando eles a pregarem a mensagem do Evangelho. Pedro se levanta diante de uma imensa multidão de homens e mulheres em Jerusalém e prega o Evangelho, começando dos profetas, falando sobre a vinda do Salvador, a maneira como o povo rejeitou e o crucificou. E de repente, no capítulo 2, no versículo de número 37, ouvindo eles, a multidão isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos diante dessa tragédia e nosso pecado? E leia comigo com muita calma agora qual foi a resposta de Pedro. Versículo 38, e disse-lhe Pedro: aquele que quer aceitar Jesus em seu coração, levante a mão na multidão e venha aqui à frente, eu vou orar por você. Será que eu estou lendo corretamente aqui? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A verdadeira conversão é vir a Cristo, e não vir à frente. Não é um ato físico, não é uma mantra, não é um sacrifício que eu faço em mim mesmo, não é meramente crença nestas verdades, é uma obra do alto na alma humana, é algo que deve acontecer em mim, é algo que vem de Deus e eu necessito de conversão. Queridos, a Bíblia descreve também sinais, sintomas e evidências de uma pessoa não convertida. A pergunta diante de nós nesta noite é: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos se Jesus Cristo está em vós? Há muitos sintomas, evidências e sinais de uma conversão não genuína. Em Romanos capítulo 8, abra comigo, versículo de número 5 e 6, nós temos algumas evidências. O que eu estou tentando fazer, eu espero que você perceba nesta noite, é mostrar a autoridade e o ensino da palavra de Deus, e não trazer muita conversa, mas mostrar o que a Bíblia diz, para que você esteja certo sobre o ensino da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, 5 a 8, sinais, sintomas e evidências de uma pessoa não convertida. Eu leio o versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne não nasceram de novo, isto é, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Em outras traduções da Bíblia, esta palavra inclinam-se é traduzido corretamente também, mas inclinam-se é melhor, é traduzido como cogitam. Leia comigo novamente. Porque os que são segundo a carne cogitam as coisas da carne. O seu pensamento, a sua imaginação, o seu desejo, sentado no sofá, deitado na cama, no ônibus, a sua mente cogita as coisas da carne. Eu quero fazer uma tatuagem. Estou cogitando. Porque as pessoas vão olhar para mim como alguém especial.
fazer uma aqui. Como é que eu posso extrair algum prazer físico daquela moça no meu local de trabalho? Eu vou criar uma situação. Como eu vou chamar mais a atenção das pessoas para que elas me louvem e encham a minha bola? Como eu posso aumentar o meu conforto, propriedade, bens, ter prazer e alegria nesta vida, ser famoso, ser rico? Porque os que são segundo a carne cogitam as coisas da carne. Como eu posso tirar vantagem das pessoas sem que ninguém saiba? Como eu posso fazer para que a igreja não espere muito de mim, nem me perceba, eu vá e volte sem que ninguém me perceba e não me exija nada como um crente? Como eu posso fazer isso? Porque os que não nasceram de novo são segundo a carne, inclinam-se, cogitam as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Eles cogitam as coisas do Espírito. Como eu posso melhor agradar o meu Salvador? De que maneira eu posso viver uma vida mais agradável a Ele? Como é que eu posso conhecer melhor as doutrinas da fé, este livro divino, a coisas profundas e gloriosas? Eu preciso de um esquema de leitura. Eu preciso ler livros sobre doutrina e aprender a doutrina da fé. Como eu posso fortalecer minha certeza pessoal de salvação? Como eu posso vencer as tentações que me levam a pecar e que rompem a comunhão como meu Deus, essas que são tão contínuas em minha vida? Como eu posso amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento? Como eu posso estar mais próximo de meus irmãos? Como eu posso estar mais com eles em oração, na igreja? Como eu posso servir a Cristo melhor? Me mostrar submisso e sacrificial? Que coisas mundanas estão envolvendo a minha vida neste momento? Mais do que a obra do Senhor, como eu posso me preparar melhor para o céu? Porque os que são segundo a carne cogitam as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Você percebe? Há um outro texto que mostra sinal e evidências de uma falsa conversão. Abra comigo em 1 João capítulo 1, versículo de número 6 a número 7. Uma delas aqui descrita é a prática do pecado impenitente, não arrependido, não confessado, não abandonado. 1 João capítulo 1, versículo de 6 a 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma pessoa genuinamente convertida se entristece pelos seus pecados. Ela não oculta os pecados. Toda pessoa tem uma consciência e quando ela peca, ela sente triste, vergonha. A diferença entre uma pessoa genuína e convertida é que o não convertido ele tenta ocultar. Eu não quero pensar nisso, eu não quero saber que eu fiz isso, que eu agi dessa maneira. Deixa eu enterrar o meu pecado, ocultar o meu pecado. O crente se envergonha e vergonhadamente traz isso diante do Senhor e confessa. Ele odeia o seu pecado e ele odeia ver o pecado em sua vida. Ele deseja andar na luz e na vida de Cristo, e significa que ele luta por retidão, ele se entristece pelo seu pecado. Pessoas que vivem de modo habitual, impenitentemente no pecado, negam a si mesmos que são pecadores, permanecem em seus pecados, ainda embora estejam na igreja. Não são verdadeiramente convertidos. Gálatas capítulo 5, 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver no hábito do pecado. E não confessar e não abandonar. Ainda em 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Atração e apreciação pelo mundo são sintomas de uma pessoa não convertida. Você ainda ama o mundo, as bandas de rock deste mundo, a filosofia e a cultura deste mundo e a sua música e tudo que ela representa. Você ainda ama o álcool deste mundo, você ainda anda o modismo sensual, picante deste mundo, você quer estar nele. A projeção do ego, a asserção pessoal, a autossuficiência. Não há vida na alma, não há conversão.
Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, porque já nos purificou de todo o pecado. Queridos, como acontece a conversão? João capítulo de número 3, no versículo de número 3, nós temos a narrativa do encontro de Nicodemos, aquele líder, aquele rabino líder em Israel, com o Senhor Jesus Cristo. E no meio daquela conversa, o Senhor Jesus Cristo, ele declara palavras tão gráficas que ilustram o que é a verdadeira conversão. Lá no capítulo 3, no versículo 3, Jesus respondeu e disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, muito menos entrar nele. Conversão, o que é ilustrado pelo Senhor Jesus Cristo, é como nascer de novo. Você já viu o processo de nascimento, estudou sobre ele? Tudo começa na concepção no ventre, não é? A célula é formada e ela começa a se dividir, até que um ser humano é formado, ali vem a luz. Aqui está um homem, uma mulher morto em delitos e pecados. É assim que descreve a palavra de Deus o estado de um homem diante de Deus antes da conversão. Ele está morto. Mas pastor, as pessoas estão vivendo das silvas, plantando e colhendo, trabalhando, tendo filhos, se casando. Morto quer dizer espiritualmente, separado. Morto, ele não está mais aqui. Porque eu não conheço a Deus, porque eu não fui salvo, eu não tenho relacionamento com meu Deus. Eu estou morto diante dele. Eu estou esperando apenas a condenação. Mas ali está um jovem, um rapaz, um homem morto em pecados. Mas porque Deus, na sua misericórdia tão grande, colocou seus olhos e seu amor sobre esta pessoa, irá salvá-lo, salvá-la. Num determinado momento da vida desta pessoa, na infância, ou na adolescência, ou no final da vida, nós não sabemos como o Senhor chama seus trabalhadores para a vinha, não é? No início do dia, à tarde ou à noite. Deus irá colocar em sua alma uma semente de regeneração, como na concepção no ventre. Teologia nós chamamos de regeneração inicial. Ele abre os olhos dessa pessoa. Ali está ela tranquila, cheia de si, planejando seus pecados, tentando extrair sua vida e alegria deste mundo. De repente, de morto em delitos e pecados, ela passa a estar viva, mas em delitos e pecados. O que significa dizer que agora ela se vê como um pecador. De repente, ela entende que Deus é real, que os seus olhos estão sobre ela. Um senso de vergonha começa a tomar conta. A memória é ativada. As emoções são ativadas. Eu começo a lembrar de coisas da infância e da adolescência que eu pequei contra Deus, que eu já havia enterrado no esquecimento. Ele me traz uma convicção de pecaminosidade. Eu estou agora vivo em meus pecados. Aquela semente inicial começa a tomar forma no ventre. Pela vergonha, pelo temor, por saber que Ele é real, eu começo a sentir o meu pecado e a minha pecaminosidade. Ao mesmo tempo, Deus, que é gracioso, me levará a ouvir o Evangelho, ou me recordar o Evangelho que eu já ouvi. E nesse contexto, os membros estão sendo formados deste bebê. O meu pecado e a minha vergonha se aprofundam para que eu possa me arrepender diante de Deus, até o ponto que, triste, lá embaixo, vazio, me sentindo condenado, eu encontro um lugar de arrependimento aos pés de Cristo. Quantas cadeiras, quantas camas irão contar histórias de arrependimento genuíno. E eu venho ao Senhor arrependido e envergonhado. Eu confesso a Ele o meu pecado, como diz Davi no Salmo 51, 116, 32, 148 e tantos outros. Eu digo a Ele: Senhor, a minha vergonha, o meu pecado, e aquele bebê que se formou ali, exerce fé no Senhor Jesus Cristo. Eu confio no Salvador. Eu não mereço, eu rogo a Tua misericórdia. De repente, acontece algo no céu, invisível aos nossos olhos, que a Bíblia chama de justificação, como que um juiz batendo no martelo, justificado, e os méritos de Cristo creditado àquela alma, e aquele bebê que se formou vem à luz. Na verdade te digo que se não nasceres de novo, não pode entrar no reino de Deus. Isso é conversão. Conversão não é religiosidade. Conversão é uma obra de Deus na alma de uma pessoa. E conversão acontece desta maneira. Acaso ela já aconteceu em tua vida? Caso você pode afirmar nesta noite positivamente em resposta a esta pergunta, examinando a si mesmo, sua mente e o seu coração: Cristo habita em mim. Cristo veio à minha alma. Eu busquei, Ele me encontrou, Ele me salvou. Examinai-vos, diz o apóstolo Paulo, a vós mesmos. Checai-vos, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Um autoexame espiritual, um diagnóstico espiritual, começa, obviamente, com o diagnóstico correto do pecado. Você nunca encontrará um remédio efetivo contra uma enfermidade
se você não conhece a natureza da enfermidade. Amigos, a verdade da palavra de Deus é que nós não somos pessoas boas, mas imperfeitas. É que nós somos pecadores e por isso a nossa imperfeição flui o tempo todo. É isso que nós lemos naquele texto. É do coração que vem o nosso pecado e se transforma em palavras, em pensamentos, em ações, em escolhas pecaminosas. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. E se nós não encararmos esta verdade, nós nunca iremos ao lugar certo buscar o remédio certo. Se eu acho que eu sou uma pessoa bacana e tudo que eu preciso é a ajudinha de Deus, então eu vou buscar a religião. Mas se eu sei que eu estou morto em meu pecado, eu preciso de um Salvador. E eu venho a Jesus Cristo para a salvação. O diagnóstico correto começa com a compreensão correta do que é o pecado e do meu estado espiritual. E o pecado, amigos, o pecado é um insulto contra Deus, porque Deus é santo. O pecado, queridos, usurpa, rouba a glória de Deus. O pecado é ignorância profunda, porque o pecado despreza, não conhece as leis de Deus, nem reconhece a santidade de Deus. Todo mundo crê em Deus. Mas será que este é o Deus da Bíblia? O pecado não nos permite ver que Ele é santo. Na minha concepção, Deus é um Deus indulgente, um gênio da lâmpada, e eu me relaciono com esse gênio da lâmpada. Quando eu preciso dele, eu chamo Ele. O pecado me torna uma pessoa ignorante. O pecado é uma ofensa. O pecado é poluição. O pecado nos torna pessoas mal cheirosas diante de Deus. Você sabe o que eu estou falando? O cachorro passa ali, faz suas necessidades, um cheiro mau exalado. Nós pecamos contra Deus e essas coisas sobem à presença de Deus. E assim somos nós diante de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Essa não é minha ilustração, não. É a palavra de Deus que traz isto. O pecado, queridos amigos, é um estrago na alma. É um estrago profundo. É uma mancha profunda em nosso caráter. Ele não pode ser removido por boas obras, por frequentar a igreja. É uma obra do alto a conversão. Ele não pode ser lavado pelas águas do batismo, mas somente pela graça e operação de Deus na alma de uma pessoa. O pecado em essência, deixe-me dizer isso. O pecado em essência, se você esquecer de todos os atos, palavras e pensamento, o pecado em essência é uma vida que não glorifica a Deus. Uma vida que não está no centro da vontade de Deus. Uma vida não submissa a Deus. Uma vida em ignorância às exigências de Deus. Por isso que nós somos pecadores. Por isso esta palavra, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se é que estades na fé ou não sabeis, pergunta Paulo de uma maneira humana, pessoal, que Cristo habita em vós. Depois de um diagnóstico correto de meu coração, é necessário também uma compreensão correta daquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui. Amigos, Jesus Cristo não veio a este mundo para ser exemplo. Se há algo que me traz mais depressão e angústia, é ouvir que Jesus Cristo veio a este mundo para ser um exemplo, porque eu sei que eu não consigo copiar esse exemplo, nem viver o padrão deste exemplo. Ele não veio para ser exemplo, mas para expiar o pecado de muitos na cruz do Calvário, entregar a sua vida e carregar sobre o seu corpo e a sua alma toda a nossa imundície e tragédia, tudo aquilo que nos separa de Deus, para ser o Salvador de seu povo. É por isso que nós temos que vir a Ele, não ao cristianismo, mas a Jesus Cristo. Ele é o cristianismo. Ele é a verdade e a vida. E vir a Ele é vir a Ele como Ele é, porque Ele é um Salvador. Eu só posso vir a Ele como uma pessoa que precisa ser salva. De outra maneira eu não encontrarei o Senhor. Não será eficaz em minha vida. Há muitos sinais positivos. Deixe-me virar ao lado desta moeda. Há muitos sinais positivos de uma verdadeira conversão. Queridos, uma verdadeira conversão, uma genuína experiência de conversão, é quando acontecer um arrependimento verdadeiro. E arrependimento me leva a me arrepender sempre depois da conversão, misturado com fé. É a minha vida caracterizada por arrependimento. Os meus pecados que me afastam de Deus me levam de volta a Ele como um pecador arrependido. A conversão acontece sim no momento específico, mas ela é caracterizada por arrependimento. É por isso que aquelas palavras de João, em 1 João capítulo 2, são verdadeiras, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele está falando aqui a crentes, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Fiel a quê? Fiel à promessa que Ele me deu lá no início, que se eu viesse Ele pela primeira vez, Ele me salvaria. Ele continua fiel hoje, que se eu vier agora, Ele me perdoará novamente. Não é perder e ganhar a salvação, é ser salvo, lavado por inteiro,
mas porque eu estou neste mundo manuseando estas coisas e pisando neste pó. Minhas mãos, meus pés precisam ser lavados. Você se recorda da experiência de Pedro? Cristo tirando a toalha. Senhor, lava tudo. Quem já foi lavado só os pés e as mãos, Pedro. Ele já fora salvo. E a sua promessa é verdadeira. E verdadeira conversão envolve arrependimento verdadeiro. Verdadeira conversão envolve também, traz junto nesse pacote, uma nova compreensão da Bíblia. E com a compreensão da Bíblia envolve a minha submissão à autoridade de Deus na Bíblia. Ela se torna a minha regra. Ela se torna um livro da vida. Por ela eu sou guiado e nela eu me baseio. Verdadeira conversão, amigo, traz um forte senso de pertencimento ao povo de Deus. E eu amo agora estar com o povo de Deus. Eu quero compartilhar com pessoas que experimentaram a mesma coisa, esse desejo de estar na casa de Deus, nos átrios do Senhor, com o povo de Deus. É tão grande numa pessoa convertida. Envolve descoberta da oração, antes conversão, ou oração, melhor dizendo. Era tão egoísta. Senhor, me ajuda a passar no vestibular, me ajuda a me livrar dessa enfermidade, desse homem, dessa mulher, desse chefe. Oração agora é adoração. E petição também, é louvor, é gratidão. Conversão verdadeira envolve isso. E conversão nela, um novo coração é recebido. E juntamente com uma alegria verdadeira, novos gostos, novo caráter, porque a pessoa é liberta do amor pelo mundo e do mundanismo. E ela passa a conhecer e experimentar agora as coisas de Deus. Novo coração. E naquele momento começa um processo tão magnífico, sem o qual jamais nós entraríamos no céu, que é a santificação. Ela vem junto com a conversão. Você sabe qual é o cartão de visita de um crente? Santificação. Ele se chama Espírito Santo. E onde não há santificação, não há o Espírito Santo. Nem na vida cristã, nem em uma igreja. Conversão traz paz com Deus, implantada em nossos corações. E na conversão você se vê agora num combate contra o pecado. Antes você era amigo do pecado, comparsa do pecado, companheiro. Agora você o combate e você luta contra ele. E Deus te dá grande graça e grandes vitórias na vida. Queridos, gostaria de mencionar mais um sinal de conversão, que na verdade toca na essência do que é a conversão. Conversão é tantas coisas, não é? Mas conversão, sobretudo, conversão, marque isso, é ser dado a Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo 37, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deixa-me repetir isso. João 6,37. Todo o que o Pai me der, virá a mim. Ser convertido é ser dado por Deus a Cristo, para pertencer a Ele. Eu sou dele, eu vivo para Ele agora. Eu fui separado para a sua glória e o seu serviço. Eu sou o seu admirador, acima de qualquer pessoa e qualquer coisa. Eu busco a sua condução, eu estou entre os filhos de Deus em Cristo Jesus, eu pertenço a Ele. Conversão é vir sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. É isso que impede muitas pessoas de virem a Cristo. Elas querem o céu, bênçãos, respostas de oração, mas não o governo de Cristo. Como nascer de novo, queridos? Deixe-me concluir nesta noite. Conversão é uma mudança tão dramática numa pessoa que exige a intervenção de Deus, o Espírito Santo. E na conversão, o Espírito Santo de Deus dá a uma pessoa duas grandes graças: a graça do arrependimento e da fé, para que homens e mulheres pecadores se voltem a Deus. Sem isso eles nunca se voltariam. Eu jamais veria a Deus. Arrependimento começa quando há uma visão, uma percepção do pecado em minha vida. É cair em si mesmo. Eu não somente peco, eu entendi agora, eu sou um pecador. Eu não somente cometi aquele pecado feio, ele está dentro de mim, eu desejo, eu vou voltar a cometê-lo. Eu cometi tantos outros. Eu sou um pecador. Salmo 51:5, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci um pecador. Arrependimento envolve tristeza pelos meus pecados, leva-me à aflição. Há uma diferença entre remorso, porque eu fiz isso, e tristeza, eu fiz isso contra Deus, eu pequei contra Deus, eu me envergonho, eu não oculto. Tristeza segundo Deus, no interior do coração. Atos 2:37, compungiram-se em seus corações aquela multidão,
é uma tristeza sincera, é um senso de o meu pecado foi contra o meu Deus. E arrependimento envolve confissão de pecados, porque não para por ali. 1 João 4, se confessardes os vossos pecados. Salmo 32, 24, confessei-te o meu pecado e a minha transgressão. A confissão é voluntária, ela é particular, ela apresenta pecados específicos, ela não é generalizada. Senhor, eu pus a minha mão em coisas que não me pertencem, eu roubei, Senhor, isso e aquilo e de novo. Eu menti, Senhor, ou disse coisas que não estavam propriamente corretas e precisas, eu fui mentiroso, eu planejei. Confissão de pecados envolve confissão de pecados. E confissão de pecados envolve ódio pelo pecado. Arrependimento envolve repugnância do pecado. Vê-lo em mim e sentir-me como uma pessoa digna, um pecador. E confissão de pecados, arrependimento envolve então abandono do pecado. Porque eu venho a Cristo e Ele me dá graça, eu viro as costas para o mundo e para o pecado, para conhecer a Deus e a vida de Deus em minha alma. Queridos amigos, é necessário converter-se de teu pecado. Como você responde essa pergunta nesta noite? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, se é que Cristo habita em vós? Se não é, que já estás reprovados, diz o apóstolo Paulo. Eu viro as costas para o meu pecado, olhando para Cristo como um pecador que sou. Eu confesso a Ele os meus pecados, sem ocultar mais toda a minha vergonha, toda a minha tristeza. Eu clamo por vida, então eu deposito a minha fé naquele momento ali, naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, sabendo que eu posso vir como um pecador pobre e miserável, que Ele tem perdão e vida para mim. Eu venho fétido, envergonhado, sem merecer, temeroso, mas eu venho crendo que se eu vier a esta fonte, Ele me lavará, Ele removerá a mancha do pecado, Ele me dará a vida. Amigos, olhe para o Senhor Jesus nesta noite, ali naquele Calvário, pregado naquela cruz. Entenda o que Ele fez naquele lugar. Entenda o que Ele sofreu. Perceba com a sua mente que ali Ele estava abrindo o caminho que conduz um pecador a Deus. Perceba que sem conversão não há entrada no céu. Não há salvação. Não há céu. Será que não é nada para você que o Senhor Jesus deveria morrer daquela maneira? Será que não é nada para você? Será que isso não te informa que por si mesmo você não pode se salvar, que Ele tenha sofrido daquela maneira? Será que a conclusão lógica é que eu preciso dele, sem ele eu jamais serei salvo e entrarei na presença de Deus? E se eu não vier a ele, eu permaneço e continuo perdido como estou? Pense sobre isso, examine o seu coração. Você já veio a Cristo Jesus? Você pode afirmar nesta noite, sem sombra de dúvidas, diante de Deus, Ele está em mim. Ouça essas palavras: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Este é o teste final. Esse é o exame final, que determina o meu destino eterno, salvação ou inferno. Esse é o diagnóstico vital. Se você não pode reafirmar ou responder afirmativamente, você ainda pode vir a Cristo, mesmo aqui nesta noite, e orar a Ele, e se entregar e clamar por vida e salvação. E Ele fará o resto. E você saberá. Você deve, você precisa, meu amigo, minha amiga, nesta noite. Não é muito melhor estar do lado seguro e vir a Ele e clamar por vida e salvação? Venha nesta noite, peça, faça isso, e Ele te salvará. É uma promessa do Senhor Jesus. Ele veio, Ele não mente, Ele é a ressurreição, é vida. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim, e se você vier, Ele te dará água da vida, salvação e certeza. Vamos orar juntos.